Olá, meu nome é Lando Nishida, sou gerente de projetos do Lean Institute Brasil. Estou aqui hoje para falar sobre o treinamento de gerenciamento diário e estou aqui com o nosso instrutor Robson Gouveia, que vai abordar sobre esse assunto. Robson, tudo bem? Tudo bem, Ana? Muito bom. Gostaria de saber, em primeiro lugar, em que contexto o Lean se encaixa esse gerenciamento diário? Bem, Lando, desenvolver uma estratégia e implementá-la tem sido um desafio de grandes organizações dos mais diversos segmentos ao redor do mundo. Sabemos que na jornada Lean, todos precisam saber o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e quais são os indicadores, os objetivos principais para a implantação de uma estratégia e os resultados que estão sendo esperados. Certo. Então, especificamente, qual o problema que a gente está tentando resolver com esse gerenciamento diário? De uma forma geral, as organizações gastam dias, às vezes meses, para definir uma boa estratégia, o que é muito bom, mas gastam pouco tempo ou quase nada para desdobrá-la e engajar as pessoas. Certo. E como que o gerenciamento diário ajuda nesse processo? Bom, o gerenciamento diário ele vem exatamente para fazer essa conexão entre a estratégia, o desdobramento dela e o engajamento das pessoas em toda a organização. A ideia é que se possa pegar os indicadores chaves e evitar as chamadas surpresas de final de mês, ou seja, quando você está acompanhando diariamente e hora a hora, os problemas eles são revelados num espaço de tempo em que você consegue atuar antes que eles se tornem maiores. E você poderia dar algum exemplo? Sim, claro. Em algumas organizações que já têm um gerenciamento diário, é muito fácil você identificar um problema e resolvê-lo. Eu vou lembrar como exemplo uma empresa de usinagem, onde o equipamento estava com a performance abaixo do que havia sido projetado. Quando o operador interagiu com o quadro de gerenciamento diário, ou seja, ele foi anotar quanto que ele tinha produzido em relação ao que se esperava que ele produzisse, ele percebeu que havia um gap, ou seja, uma lacuna em relação ao que estava projetado. Nesse momento, ele acionou uma cadeia de ajuda, que são um time já pré-definido que pôde atuar junto com ele, atuar no problema, resolver aquele problema através de algumas contramedidas padrões e fazer com que, ao final do turno, pudesse recuperar aquela produção. O que aconteceria se não tivesse gerenciamento diário? Provavelmente esse problema iria se repetir ao longo do turno, às vezes ao longo de dias, e só seria descoberto através de uma reunião gerencial ou através dos números finais quando são apresentados no final do mês. Certo. E na verdade esse conceito poderia ser expandido ou aplicado também em diferentes setores, né? Seja na saúde, seja em administrativos também, essa questão da reação rápida. Sabe? Sem dúvida, não só a questão da reação, mas a questão também do gerenciamento tem sido amplamente utilizada pelos mais diversos segmentos. Ok. E em relação ao conteúdo, qual seria o programa esperado para o treinamento do gerenciamento diário? Bom, a exemplo dos demais treinamentos do Instituto, esse é um treinamento bastante prático, em que as pessoas podem interagir o tempo todo. Então a ideia é que nós possamos mostrar exemplos do que vem sendo feito nas organizações por aí, mas também pegar das pessoas os seus principais indicadores, os seus principais cases e ajudá-los a construir o que seria o gerenciamento diário dentro das suas organizações. Então nós vamos falar sobre os quadros de gestão visual, nós vamos falar sobre como fazer a implantação nos diversos níveis, como são as reuniões de performance, como são as cadeias de ajuda e como que tudo isso se conecta a uma estratégia. Certo. Em relação ao público-alvo, você teria alguma indicação? Qual seria o perfil esperado? De uma forma geral, eu diria que seria principalmente indicado para as lideranças de todos os níveis. Quando nós falamos de estratégia, nós estamos envolvendo gerentes, diretores, supervisores, líderes de linha, coordenadores Lean, ou seja, todas aquelas pessoas que estão efetivamente trabalhando para que os resultados de uma organização possam ser esperados, possam ser alcançados. Ótimo. E para concluir, você teria alguma recomendação, referências, né, ou livros relacionados a esse tópico que ajudaria as pessoas, né, previamente a ter alguma base, né, para vir para o treinamento? Sim, Nando, eu quero citar dois livros. O primeiro deles é Fazendo Acontecer a Coisa Certa, que fala de estratégia, de norte verdadeiro e de como desdobrar uma estratégia para toda uma organização. E o segundo livro é o Gerenciando para o Aprendizado, que é um livro que fala sobre a ferramenta do A3 de uma forma bastante clara e bastante didática. Nós sabemos que o A3 é a melhor forma de você comunicar uma estratégia e também de engajar as pessoas dentro desse conteúdo. Excelente, Robson. Bem, abordamos aí um pouco sobre o treinamento e gerenciamento diário e gostaria de agradecer aqui a presença do Robson Gouveia. Obrigado, Robson. Eu que agradeço.